Olá, boa noite. Será que tem alguém por aí? Acho que não. Esperar um pouquinho. Chegando uma pessoa. Oi, Carlos Alberto. Tá me ouvindo bem? Se tiver, puder dar um adeuzinho para eu saber que tá tudo certo. Enquanto eu... Olá, Eliane também. Olá. Enquanto isso, vou aqui convidar a nossa querida coach de hoje. Já mandei aí um convite para ela. Vamos ver se ela já está por aí. Enquanto vão chegando as pessoas, não é? Como vocês estão saindo do trabalho? Valeu, Carlos. No trânsito, indo para casa? Ou estão mais de boa, emendaram um feriado? Cada caso é um caso, né, minha gente? Vamos ver aqui. A Vanessa ainda não chegou. Mas tudo bem também. Vou mandar aqui novamente para ela. Vamos lá. Não sei se vocês... Se a maioria aí de hoje que vai participar, se já ouviu falar nesse tema do Quiet Fire e do Quiet Quitting. Mas eu vou esperar um pouquinho. A Vanessa não está conseguindo, será por quê? Às vezes pode dar algum problema. Qualquer coisa, Vanessa, você deve, acredito que esteja me ouvindo, pede você para participar. E aí eu... Ah, conseguiu. Às vezes dá algum probleminha inicial, né? Com certeza, desculpa. Tudo bom, Imagina, Cláudia? pessoal, tudo bem? O pessoal ainda está começando a chegar. É bom que Tá. a gente vai testando áudio, vai testando enquadramento, vai testando tudo, né? Aham. E a gente pode... Você trabalha mais em casa hoje, né? Então, ótimo, tá melhor. Não pega trânsito, né? É o meu caso, eu também não pego trânsito. Não, ainda bem, porque o trânsito de São Paulo ele já está todo engarrafado Tá novamente, né? horrível. Não Não, tem. e nessa fase também do ano, né? Que vai se aproximando aí já de Natal, o pessoal já com os encontros, com happy hours, aí fica mais complicado ainda. Ah, com certeza. Já está todo mundo com os finais de semana tomado, né? Já está É. Deixa eu uma aproveitar, Vanessa, e loucura. pedir. Abaixa um pouquinho, talvez, não sei, a sua câmera, que eu acho que está cortando o seu rosto. Ou você se Tá. aproximar. Eu tô tentando tirar um negócio que tá aparecendo aqui. Ah, já melhorou. Assim tá melhor. Tá, tá ótimo. Tá bom. Eu tô com uma luz atrás, mas eu acho que tá dando reflexo no meu. Melhorou assim? Deixa eu ver uma. Melhorou, né? Tava com muita luz, eu acho. Será que ela caiu? Eu acho que ela caiu. Deixa eu dar uma olhada aqui. Talvez ela tenha caído, eu chamo de novo. Porque aí a gente começa, né? Com 4 minutinhos já. A gente pode, de repente, começar. E quem tinha caído? O que eu estava falando aqui, Vanessa, que de repente a gente pode começar. Eu já faço uma abertura explicando um pouquinho da Engaging, depois você fala de você, e aí a gente começa a falar. Tá A ótimo. Engaging, para quem não conhece, embora não tenha muitas pessoas, mas enfim, é uma rede de empatia. Se bem que esse vídeo depois eu salvo e coloco no YouTube. Então, quem perdeu o início sempre pode, enfim, depois acessar de alguma maneira, né, o conteúdo. A Engage é uma rede de empatia e que um dos propósitos hoje é ajudar a fazer conexões de pessoas, as pessoas que precisam de algum cuidado físico, mental, emocional, ou ainda desenvolvimento pessoal e profissional, ou algumas coisas para, está entrando uma mensagem aqui, de qualidade de vida. Desde 2018 que a rede está ativa, deixa eu ver qual foi a mensagem que entrou aqui, o reflexo está ruim. Desde 2018, vamos ver.
Aqui meu óculos. E a gente vem ajudando as pessoas ao longo dessa jornada. No início era mais para pessoas que tinham alguma questão profissional, que estavam em busca de uma recolocação. Hoje não, hoje o escopo é maior. E aí a gente traz vários temas, como eu falei. E hoje a gente tem um tema bastante interessante, principalmente para quem está no mercado de trabalho, que é a maioria das pessoas, né? Porque eu acho que uma das questões aí que a pandemia nos trouxe foi a mudança de comportamentos e nos relacionamentos. Então, por alguma forma, parece que as pessoas não estão conseguindo se relacionar tão bem nessa volta. Então, da parte dos colaboradores, aqueles que não estão satisfeitos, adotam uma atitude de ficar mais encostados, não fazer tudo aquilo que podiam, pensando em poder ser demitidos, né? Porque não conseguem, então, se manifestar naquele desejo, naquilo que não está bom para eles. Em contrapartida, os chefes, os líderes, também às vezes precisam fazer um ajuste, precisam mandar alguém embora e não conseguem também se colocar da maneira correta, fazendo da vida deles uma coisa, e do ambiente, uma coisa hostil. Então, que todo mundo não, a gente vem escutando bastante falar desse quiet fire e quiet quitting, que é o que você vai, então, hoje explicar para a gente melhor. E talvez até no sentido de dizer por que a gente chegou nisso, né? Por que está acontecendo isso? Então, vou deixar a Vanessa Monetti se apresentar melhor. Ela que é coach de carreira e de vida. E aí ela fala um pouquinho dela e a gente entra aí no tema. Vanessa, obrigada. Por favor, você está com a palavra. Obrigada a você, Cláudio, pelo convite. Quero que seja um bate-papo entre nós. Eu sou administradora de formação, fiz administração pública, pós-graduação em administração de empresas, trabalhei muito tempo no mercado financeiro e de uns anos para cá fui conduzindo minha carreira para o desenvolvimento de pessoas e equipes. Sou apaixonada por indivíduos e organizações e acho que é uma cadeia, né? O indivíduo, as organizações e a sociedade, está tudo interligado. Então, quanto mais a gente se desenvolve, se conhece, melhor a gente pode trabalhar para ter organizações melhores e sociedades mais justas, do jeito que a gente sonha. Sou coach de carreira e de vida, como você falou, e também trabalho com grupos, com facilitação de grupos. Eu acho que a escolha do assunto é muito pertinente, não só por ele estar bombando aí nas redes e tudo mais, mas para a gente olhar esse fenômeno, né? Entender o que está acontecendo, o que está por trás, como você trouxe, né? Toda essa mudança que a pandemia talvez evidenciou, né? Da relação com o trabalho, né? Eu acho que é muito importante a gente olhar para isso. Por exemplo, eu trouxe dados aqui de uma pesquisa da Gallup de 2022, deste ano, onde 21% dos colaboradores americanos, norte-americanos, se classificam como engajados no trabalho. 21%. Qual foi a porcentagem? 21%. Somente. E essa mesma pesquisa traz que, beirando os 50% da força de trabalho norte-americana, já são funcionários que se demitem silenciosamente. Então, aí logicamente, a gente tem que guardar aí um contexto, né? A gente está falando dos Estados Unidos, onde beira, né, a condição de pleno emprego, contra uma cultura nossa aqui, né? Uma realidade social diferente, que a gente tem uma taxa de desemprego muito alta e ainda questões de qualificação, diferença de renda, diferença cultural muito grande. Então, logicamente, existe uma diferença desse fenômeno lá e aqui, mas se a gente for olhar mais profundamente, talvez o fenômeno não seja tão forte aqui, não por uma questão de relações de trabalho, mas mais por uma questão socioeconômica do país. E nos obriga a ficar amarrados numa situação, né? Exatamente. Exatamente. Que não tem essa mobilidade, essa possibilidade de emprego tão grande e que daí acaba forçando uma situação, né? E o funcionário acaba ficando por não ter outras chances, né? Não, pelo menos não um número tão grande, né? Mas só fazendo um gancho desse aspecto, isso
tem me chamado a atenção, e eu acredito que de muitas pessoas, no sentido que, apesar disso, desse dado que você trouxe, que realmente tem essa diferença de mercado, que lá é mais aquecido, sempre foi, mais que aqui, mas que ainda assim as pessoas estão tomando essa atitude, mesmo sem ter nada, né? E isso é preocupante daí, porque a pessoa simplesmente entra nessa vibe sem ter nada. Complicado isso, né? Não, é bem complicado. A gente tem uma diferença, vamos dizer, da potência do fenômeno, né? Hum, De um lado, você tem uma situação econômica muito diferente do outro, mas a gente tem também uma questão geracional. Toda a questão que a pandemia trouxe, né? Do mesmo, a pandemia, o trabalho entrou dentro de casa, né? é. Então, ainda mais no começo, foi obrigado a entrar sem preparo nenhum das casas, enfim, né? Aqueles relatos que a gente ouve de reunião e o filho passa atrás, enfim, aquela coisa que todo mundo ouviu, né? E, ao mesmo tempo que trouxe uma flexibilidade, que trouxe coisas que os funcionários pediam, né? Uma estrutura de um trabalho híbrido, onde ele pudesse estar, às vezes, no escritório, às vezes em casa, ela trouxe também uma dificuldade muito grande de estabelecer um limite. E aí você Uhum. viu pessoas, muitas pessoas reclamando de jornadas Absurdos. excessivas de trabalho, de um cansaço mental muito grande. Isso fora o cansaço e fora todo o medo, né? Que eu acho que é essa palavra, todo o medo que permeou toda essa época de uma Uhum. pandemia que foi uma coisa que, né, de geração, a gente só viveu isso, né? A gente nunca tinha vivido isso antes. Então, todo o medo da doença, toda a questão aqui no Brasil, toda uma questão que a gente teve também de vacinas, enfim, todo, né, todo mundo Uhum. conhece o cenário, e que trouxe para pesquisa, né? Acho que uma das palavras mais pesquisadas na internet foi burnout. Então, assim, qual que é a saúde física e psicológica, né? Porque uma coisa está ligada à outra, dos funcionários. Né? Muitos funcionários faziam trabalhos, jornadas excessivas, por medo de perder o emprego, porque daí não tinha mais aquele contato, Uhum. contato visual da empresa, de estar no escritório, e achavam que tinham que fazer jornadas excessivas de trabalho para mostrar que estavam trabalhando, por medo Uhum. de perder o emprego. Então, acho que tudo isso, e aí isso o Brasil foi afetado também. A gente tem uma geração que questiona a relação do trabalho, que questiona a qualidade de vida. E isso também, mesmo para que a gente fala dos milênios, né, o a Z, enfim, são tantas gerações, mas mesmo quem não faz parte dessa geração, com a pandemia também começou a reavaliar essa relação de trabalho, né? Ver o quanto estava distante das relações familiares, né? O quanto então teve todo um pensamento disso, e eu acho que isso se reflete nesses fenômenos também, como você trouxe, Cláudia. A gente tem isso acontecendo, mas eu acho que é mais nessa reavaliação do trabalho, sabe? Que Uhum. e daí eu acho que vale a gente pensar, será que a forma de trabalho que estava, né, estava como, vamos dizer assim, assim, né? As coisas são assim? Uhum. Será que ela não estava tóxica, né? O quanto ela não precisava ser olhada um pouco mais de perto? E eu acho que nesse ponto tem um lado positivo, né? Das organizações olharem para isso novamente, porque realmente com nível de pessoas adoecendo, a organizar o mundo, né, do jeito que está mudando, a velocidade das coisas, as organizações que não olharem para os indivíduos, para as equipes, elas estão indo contra a própria potencial de Sobrevivência. crescimento É. delas. Exatamente. E Como isso é que é isso para você também? Queria te ouvir. não, é que assim, na verdade, isso o que eu fico preocupada de verdade é que me dá a entender, não a entender, mas me faz pensar que de repente as pessoas perderam um pouco da capacidade de comunicação ao ficar em casa. Na capacidade no sentido de, nessa volta, talvez não estarem conseguindo se expressar nas suas necessidades reais. Muitas não queriam voltar para o esquema. Em algumas empresas ainda tem uma coisa híbrida, né? Eu acho que ficou uma coisa bem misturada, não tem um padrão, só é assim ou se é assado. Mas as pessoas com dificuldade em estabelecer o que é bom para elas.
E isso que leva, talvez, a essa questão. Então, pela falta de uma comunicação assertiva e clara, você acaba ficando numa situação. Então, eu vou fingir, vou ficar ali fazendo cara de paisagem para ver se algo acontece. Passa por isso? Você vê alguma coisa nesse sentido? Eu acho que não. Eu acho que essa palavra que você usou, comunicação, né? A gente aprende a falar muito cedo, né? Acho que 1 ano e meio, mais ou menos. Mas falar não é se comunicar, né? Eu acho que realmente passa por um déficit de comunicação. E eu Hum, acho que isso já vem de tempos, né? Quer dizer, é, eu acho que, de novo, tem uma questão cultural, né? O brasileiro, ele tem, o latino-americano, né? Ele tem essa coisa a dificuldade de lidar com críticas, de dizer hum, não, de estabelecer limites. É, e, e o conflito, né? O conflito como sendo uma coisa ruim, como se fosse sinônimo de briga, né? verdade. Então, entender o conflito como um conflito de ideias, né? Argumentação, argumentar, entender a opinião do outro, ter uma escuta também para o outro, né? E não só falar, 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 falar. Hum, Então, eu acho que passa sim. Acho que é um problema de ambas as partes. Acho que começa até na organização, viu? Se eu te hum, falar, porque eu acho que a organização comunica os valores. Mais do que comunicar, né, o papel escrito com a missão, ela, ela coloca isso nas ações, nas relações, porque os valores são isso. Os valores uhum. eles têm que permear todas as ações e relações dentro da organização. Tem que ser algo que os funcionários todos assim, é incorporado, né? Não é uma coisa que preciso ler, não, já está incorporado. Enfim, né? Uhum, Exatamente. E aí, passando, né, a gente estava falando da organização, e aí a uhum, gente fala das lideranças. As lideranças, elas têm realmente um olhar para a equipe, né? Elas têm realmente o autoconhecimento necessário para dar um feedback, né? Um feedback que saia do julgamento, que saia da simpatia, antipatia, mas que se baseie em fatos, que ajude realmente o funcionário. E qual que é a intenção quando dá um feedback? A intenção é melhorar o funcionário, melhorar a organização, melhorar a equipe. Então, ter consciência dessa intenção e, sim. e uma comunicação com a equipe, né? Se questionar todo o tempo se ele está promovendo que as pessoas deem ideias. Porque por isso passa muito o engajamento das pessoas, né? Elas se sentem parte, elas têm aderência, né, com os valores da organização, com o propósito daquela organização. Quando elas foram contratadas lá atrás, falaram sobre isso, né? Ou pediram uma série de competências e qualificações que nada tem a ver com os valores da organização. E aí o que acaba frustrando a organização e o funcionário. Sim. Então, eu acho que então, passa pela organização, passa pela liderança, esse olhar mais atento que a gente estava falando para o Uhum. indivíduo, para o clima do grupo, porque às vezes a gente fala, ah, mas é um grupo pequeno. Mas o que está dentro daquele grupo, se for possível de ser lido, você pode evitar uma série de ações e repercussões para dentro do clima organizacional, porque aquilo vai contagiando, né? É uma célula, mas ela vai contagiando. A gente está falando de um organismo, né? Então, tudo faz parte. E você tendo essa proximidade, essa comunicação aberta, autêntica, você tem possibilidade de agir mais rápido, né? Você Uhum. precisa esperar a coisa crescer. Então, acho que, e do lado do funcionário também, quer dizer, ele sente abertura para dizer, de repente, que não está confortável em tal posição, ou muitos que acham que estão fazendo demais. Ele também, ou a empresa, facilitam ele buscar um autoconhecimento, algum profissional para ajudá-lo. De repente, essa sensação de que eu sempre faço demais. Vamos supor que ele já está no terceiro emprego que ele tem essa mesma sensação. Será que ele também não contribui para isso? Uhum. Então, toda essa autoanálise é importante e comunicar.
entender o que o teu líder está pensando, entender se faz sentido o que você está falando, buscar ajuda, ter o suporte dessa liderança, quais as competências você precisa desenvolver. Ou então até mesmo, sabe, Cláudia, nesse não é meu lugar. E aí eu vou procurar um outro emprego. Isso é bom para a organização e para ele. Mas assim, ter essa liberdade para expressar. Eu enxergo também muitas... Com certeza a gente está passando por uma transformação nisso, mas muita dificuldade naquela ideia de comando e controle das organizações em estabelecer essa coisa menos hierárquica, um pouco mais democrática, onde as pessoas se sintam parte. A gente olhando a organização e olhando, né, a comunidade como um todo. Se você se sente parte, você se responsabiliza. É isso. Você luta A por... camisa. Exatamente. Então, eu acho que muito difícil um profissional que consiga identificar esse interesse da empresa, que muitas vezes está na figura do líder, né? Mas esse interesse da empresa pelo seu bem-estar, pelo seu crescimento, e ele não deu uma resposta para a empresa também em busca do crescimento da empresa, né? Então, eu acho que é uma via de mão dupla isso. Eu não sei se penso, assim... Não, não, de forma alguma. Eu queria pegar uma fala tua do início, que você trouxe a questão do medo, que veio com a coisa da pandemia e de várias questões, e queria trazer agora para o modelo da questão também de que lado está certo ou errado, que realmente não tem. Eu acho que que a mão é dupla, sim. Mas eu queria até ler aqui uma pesquisa que foi feita pela, quer ver? Pela Zenger Folkman, com 2.000, quer ver? Foram coletados 2.801 gestores e foi, entre aspas, foi percebido que o vilão, se é que tem algum, seriam os gestores. Porque existe ainda, embora, obviamente, o colaborador, né, ele tenha que aprender a se expressar, ele tem que aprender a fazer esse caminho, como você colocou, às vezes é o terceiro trabalho dele e ele continua repetindo os mesmos padrões e as mesmas reclamações sem nunca amadurecer. Concordo plenamente. Mas existe a questão de que quando a pessoa chega, e você muito bem colocou, ela tem que ser acolhida pela empresa para que ela entenda como é o processo, como é a cultura, como fazer parte daquilo. E se não houver uma abertura, não adianta. Se o gestor não souber fazer esse caminho e não permitir que a pessoa mostre sua criatividade, mostre seus valores e competências, ele não vai ter coragem, ele vai ficar naquele medo. O medo de perder um emprego, o medo de não se colocar da forma correta vai fazer com que a pessoa trave. E ela vai entrar nesse ciclo então ela não consegue falar, então ela não sente que ela está conseguindo contribuir e ela acaba perdendo a motivação, né? E não consegue. Então, eu acho que dessa pesquisa aí, né, que foi até publicada na Época Negócios, faz sentido. Eu acho que, embora seja realmente responsabilidade dos dois lados, eu acho que o peso ainda cai mais na parte do gestor. É como a gente, como pais, né? Que a gente tem que conduzir o filho, a gente tem que mostrar o caminho, a gente tem que também, em um determinado momento, deixar que eles andem pelas próprias pernas. Mas como? Com a comunicação, deixando os espaços, né? Porque senão fica bem complicado. Sim. Então, não sei se nesse sentido, entendeu? E na questão também de olhar do lado do quiet firing, ele passa muito pela coisa do ambiente hostil, que é nesse aspecto que eu acho que a coisa é preocupante, que às vezes é propositalmente levar o funcionário a ele não aguentar mais aquilo, para que ele peça demissão. E aí são muitos os motivos, às vezes, né? Ou porque a empresa tem que cortar um custo. Queria até que você trouxesse também esse olhar, se você vê alguma das pessoas que você atende se traz isso. Então, tinham que demitir alguém, então fizeram com que eu desistisse, mas por um momento, por uma questão anterior, entendeu? Tem isso ou você acha que não? Que Eu acho que tem, sim, Cláudia. E acho que a questão que nem a gente falou, não existe um peso maior aqui ou ali, mas existe um papel, né, que é o gestor, que é o líder. Então, esse gestor, esse líder,
se ele não tem um bom... E é autoconhecimento mesmo, né? Se ele não tem conhecimento, ele não vai ter segurança e tranquilidade para liderar. Então, isso a gente pode até discutir, mas na minha opinião isso acontece assim. O que as pessoas esperam de um líder? Esperam estar num ambiente de confiança. Então, ele tem que cuidar desse ambiente de confiança. Agora, sem autoconhecimento, sem entender as necessidades da empresa, sem ter até a aderência do próprio líder, porque a gente está falando aqui, o líder passa por isso também, ele também precisa ter uma aderência aos valores. Né? Imagina se ele não tem. Então, ele está começando como colaborador aqui. E ele tem esse papel de liderar pessoas. Então, ele tem que criar um clima de confiança, o que se espera, né? Coerência, quer dizer, entre o que fala e o que faz. É importante ter essa coerência. É importante que ele seja uma inspiração, baseado na experiência que ele tem, que as pessoas se inspirem nele, que peçam opiniões, que se sintam livres para pedir opinião, para pedir, dar opinião, né? Pedir uma ajuda. Então, o líder está lá para isso, para suportar a equipe também. É lógico que ele também precisa de alguém para ajudá-lo, né? Porque ele é um ser humano. Às vezes ele caiu de paraquedas também, né? Exatamente. Tem pessoas que elas... Tem algumas empresas que acham que se você não tiver a ambição de ser líder, você não serve. Existe um pouco isso. Sim. Então, tem pessoas que, além de não querer, por alguma razão, elas não estão preparadas também. E às vezes elas ficam tão desconfortáveis nesse papel que elas não conseguem ficar à vontade para fazer aquilo que se esperam dela. Tem um pouco disso, né? Talvez das empresas não obrigarem todos a ter que ter isso. A empresa que eu trabalhei por muitos anos tinha entre os princípios, né, a questão da ambição, que é o lado da ambição positiva. Sim. Só que você pode se ver em alguns momentos pressionado. Quando eu assumi, em determinado momento, a área, de primeira, vou ser bem sincera, eu não sabia ser líder. Eu fui aprendendo pedalando. E no início foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu não recebi um preparo para isso. Né? Eu acho que isso a maioria das pessoas não recebe. Eu acho só que você, depois de um tempo, numa certa posição, meio que você tem que estar lá preparada para aquilo. E nem sempre é fácil, né? Não, com certeza não. O teu exemplo que você trouxe aqui enriquece muito, porque durante muito tempo eu trabalhando também dentro das organizações via isso. Né? E vejo isso. Quer dizer, a pessoa é isso, você aprende fazendo e errando, né? Porque tem esse preparo. Então, esse olhar para o... E aí, de novo, a gente traz, né? Qual que é o nível de abertura para uma pessoa não ser entendida como não tendo ambição e dizer, olha, eu não quero né, ser gestor de pessoas. Eu quero trabalhar aqui, eu gosto de fazer determinados, né? Eu tenho estas competências. E isso é prejudicial para o galgar de posições, para ela continuar dentro da organização, porque muitas vezes eu vi também, se a pessoa não quer, então parou, estagnou a carreira dela. Né? Então, como trabalhar isso, né? Porque aí ela se sente obrigada a assumir uma função que ela não quer, porque senão ela sabe que, assim, ou ela vai ficar estagnada ou pode até ser mandada embora, como uma pessoa que não tem ambição, não quer crescer, enfim. E, como você disse, nem todos têm ou querem ser gestor de pessoas. Agora, vamos, né? Considerando esse cenário, né, que as pessoas acabam tendo que assumir, querendo ou não. O mínimo que tem que acontecer é um preparo, né? Exatamente. Eu acho que é o mínimo para não trazer resultados ruins para todos, porque isso impacta, como a gente falou, todo mundo, é o indivíduo, a equipe e a organização. Então, essa pessoa que assumiu e não tem, ou pensa que não tem essas competências, de que forma desenvolver? Mas para saber que não tem, ela tem que ter a liberdade de falar.
E aí a gente volta para a comunicação. O quanto é aberta essa organização para que as pessoas expressem, possam demonstrar de alguma forma que a gente, né, a vulnerabilidade, que isso seja Uma fraqueza, né? uma fraqueza, e sim um sentimento comum, né, que o ser humano tem, mas eu posso expressar e posso me desenvolver. Agora, se eu não expresso, Exato. como é que eu começo a me desenvolver? Exato. Né? Você nem mostra, você nem fala que precisa, né? Exatamente. E eu queria até, fazer uma pergunta agora para você, que está até um pouco fora do escopo do que a gente ia falar, mas é que enquanto você estava falando me veio isso. As mulheres, tem todo aquele estereótipo, né, da mulher que a gente não chega nos cargos maiores. E eu realmente, eu nunca achei que foi porque a gente não tem competência. Eu sempre tive a impressão de que nem todas querem. E sabe por quê? Porque você subir na carreira, você ter um cargo de liderança, são coisas para mulher, mas pode acontecer isso também com um homem que não queira. Porque às vezes você tem que, a partir do momento que você vira um líder ou uma líder, você sabe que você vai ter que se dedicar muito mais tempo. Então você vai ter que se preparar, então você tem que fazer mais cursos, você tem que fazer, enfim, uma série de coisas que às vezes a mulher não quer, porque ela sabe que ela tem em casa uma jornada com filho, com uma série de atributos e atribuições. Ela fala, não, ali eu já tô com tudo que eu posso e quero. E pode acontecer isso também para o homem. Então, eu acho que a gente, às vezes, é muito julgada erroneamente nesse quesito. E eu acho que isso é muito igual, tanto para o papel de mulher, como o papel das pessoas que não querem ter um cargo de liderança. Elas simplesmente não querem mais tarefas, porque elas privilegiam a família, o tempo de lazer, a qualidade de vida. E tá tudo bem também. Acho que a gente não tem que ser tão, sabe, a ferro e fogo, não. Se você não fizer isso, você não tem como subir. Tá errado. Eu acho que isso gera um burnout, gera um estresse. Não sei se você concorda ou não comigo. Eu posso estar errada. É uma visão. Eu sempre pensei isso. Que é um Eu, desejo, não uma falta de capacidade, entendeu? eu acho que, inclusive, eu não vou ter dados aqui, mas eu acho que, inclusive, as mulheres já ultrapassaram os homens em Estudo? pessoas que entram para a universidade, Sim, né? Elas já ultrapassaram. já. Então, não é uma questão de capacidade, não é uma questão de Uhum. competência, talvez seja uma questão de prioridade. A E, gente tem realmente uma sociedade que, em transformação, ainda muito machista. Então, uhum. realmente, as mulheres ganham salários menores, ocupando a mesma posição, têm mais dificuldade em acessar cargos de liderança, ficam na média liderança, mas não chegam em raros os casos que chegam a alta Uhum. liderança. Então, isso a gente tem de verdade. E a gente tem ainda uma cobrança social, falando um pouco desse assunto, uma questão que eu acredito, uma cobrança social internalizada pelas mulheres, de que elas serão mães piores Uhum. se ficarem trabalhando. Né? E Uhum. isso vem o sentimento de culpa muito grande, né? De não estar em nenhum lugar 100%, nem no trabalho, nem em casa. E a exigência de 3, 4, 5 turnos, se for necessário, para a mulher, né? Então, ela cuida dos filhos, ela trabalha, ela que organiza a casa, mesmo que ela não faça as coisas de casa, é ela que coordena tudo. Uhum. Então, o estresse, sim, É. tudo isso gira na cabeça da pessoa 24 horas por dia. Então, é um estresse maior. E falando então do lado da mulher, acredito, concordo com você, e acredito também nessa que a gente estava falando dessa da forma de trabalhar que a gente tem e que a gente acha que é o comum, aonde se importar com família e com uma boa qualidade de vida, e isso só significando que você não vai trabalhar 10 horas por dia, vai trabalhar 8 ou Uhum. 6, mas efetivamente no lugar, presente no teu trabalho, Uhum. isso é encarado como falta de vontade de crescer. Essa pessoa ela quer, então, é só um trabalhinho, só para. Mas não tem ambição. Isso é muito ruim, né? Porque qualidade Muito. de vida, valorizar a família e um bem-estar é ruim aonde?
Exatamente. E é o que os jovens querem, é por isso que eles estão trocando tanto, eles não param. Exatamente. E as empresas não estão enxergando isso tudo, vem só como os aspectos negativos que você trouxe, é isso. Falta de comprometimento. Tá, mas o que eles estão recebendo em troca? Uhum. Eles estão recebendo um ambiente onde eles possam expor as ideias, onde eles se sintam que realmente participam do processo, que cause esse engajamento, porque isso motiva. Agora, assim, o que motiva esses jovens? Eles têm que perguntar, eles têm que entender o que essa geração quer, e não crucificar. Não Exato. tô, aqui, lógico, a gente está falando e tudo tem exceção, Uhum. mas assim, olhando de forma geral para o que está acontecendo, eu compartilho da tua visão. Eu acho que está se crucificando muito e pouco ainda, apesar de tudo que o mundo tem mostrado de mudança, de velocidade, ainda um olhar não muito atento para essas necessidades. E que está fazendo as empresas perderem talentos e Isso. muitas pessoas desistirem de procurar emprego, né? É, Porque não enxergam nas organizações essa possibilidade de realização. exatamente. E isso que você falou agora das empresas perderem talentos, não só isso. Tem a questão também do próprio crescimento e da longevidade dessas empresas. Porque elas têm que entender uma mudança de modelo. É isso que talvez eu acho que elas não estejam percebendo. Inclusive, uma das perguntas que eu tenho aqui, que aí vai um pouco nesse sentido, se o trabalho deveria ser feito então com quem? Mais com o gestor, mais com o liderado, o colaborador, ou com a empresa. Então, eu acho que é isso. A coisa não nesse momento que agora a gente está no fogo, né? Mas as empresas entenderem que tem que fazer um papel, um trabalho de prevenção. Você não acha? Eu acho que o ideal é a prevenção. Assim, lógico, a gente tem, voltando para o Brasil, a gente tem uma situação no Brasil que muita empresa está trabalhando para pagar a conta do dia de amanhã, né? E não Uhum. tem esse olhar, essa possibilidade de olhar mais profundo para a organização. Mas, independente disso, uma organização tem que arrumar esse tempo. É importante ela arrumar esse tempo. Por quê? Porque, como você falou, existe por onde começar. Eu assisti um filme há uns dias atrás que chama, acho que é Tudo Junto ao Mesmo Tempo, enfim. Uhum. O filme trata assim de uma, como se fosse a vida de uma mulher e tudo acontece ao mesmo tempo, né? Inclusive universos paralelos. Então, se a Ai, gente pensar, vale muito a pena. Depois eu passo o nome certinho. tá. Mas se a gente pensar, é isso. Você tem que lidar com a conta de pagar amanhã, mas você tem que olhar para o todo. Você tem que olhar e você tem que analisar. E reanalisar a empresa como uma pessoa. Eu acredito muito nisso, né? É como uma pessoa. Quando eu fundei a empresa, quais eram os meus valores? O que eu queria alcançar? Né? Hoje em dia mudou alguma coisa? Né? O que eu preciso? Eu preciso reformular isso? Eu preciso estabelecer novos valores? São outros valores? Mudaram? Pode mudar. Uhum. Mas, assim, é importante ter esse olhar, porque daí ele contrata melhor, ele comunica melhor, ele age coerentemente com os valores. Então, tanto no nível da organização, quanto no nível da liderança, quanto no nível dos liderados, dos colaboradores, é importante esse autoexame frequente. Uhum. Logicamente, dentro de uma equipe, a liderança que tem esse olhar para a equipe, ela ajuda a equipe nisso. Ela ajuda a equipe a pensar o que está funcionando, o que não está funcionando. É uma liderança também que se auto-questiona a todo momento. E tem que Então, ser sempre, né? esse autoquestionamento, esse autodesenvolvimento, isso é todo dia, toda hora. E um ajuda o outro a crescer. Você tendo vamos usar uma palavra assim, uma organização mais horizontal, uma coisa Uhum. que as pessoas possam ser ouvidas, elas ajudam até a própria organização a definir, né, a definir coisas novos acordos, né?
Quais são os novos acordos dentro dessa organização para que ela tenha uma vida mais longa, né? Quer dizer, como é que eu perpetuo a minha organização? Isso não quer dizer que ela nunca vai mudar. Ela tem que mudar. Exato. Mudar. O tempo, por isso o questionamento, né? Por isso a escuta, o questionamento é muito importante. E nos 3 níveis. Porque se um fizer mais que o outro, fica meio desbalanceado, sabe? Assim, precisa caminhar junto. É assim que eu acredito, pelo menos. Não, eu acho, eu também, eu acredito muito nisso. Eu acho que passa nesse momento agora, que essa tendência está tão forte, passa por um redesenho mesmo, a 4 mãos, do papel da empresa, do que ela espera, né, das pessoas e o que as pessoas esperam dela, como você bem colocou no início. Porque às vezes uma pessoa X, na hora que ela vai procurar também empresa, ela tem que saber exatamente quais são os valores, qual é a cultura daquela empresa, porque senão ela mesma tem que falar, não é para mim. Porque Exato. senão não vai dar tempo. Você colocou isso, né? Não vai dar tempo. Não vai dar certo. E a empresa também perceber, puxa, será que os valores que eu tinha lá atrás, eu tenho que revê-los, porque senão eu não atraio mais esses talentos, eu não consigo mais exercer meu papel para também todos os stakeholders, né? Sejam os. Porque a gente comunica o tempo todo também para os nossos clientes. E Exatamente. se não fizer sentido, a gente vai perder mercado, a gente vai perder credibilidade e isso, enfim, influencia tudo, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem passado, a sociedade como um todo está num processo de mudança, né? Sempre está, mas está num processo de mudança grande nesses tempos. Quer dizer, você tem a questão do ambiente, do meio ambiente, né? Você Uhum. tem a questão da diversidade. De que forma a tua empresa está olhando para tudo isso? O que ela está entregando para a sociedade? Sim. Porque você recebe o feedback mais dolorido dos consumidores quando você não está indo de acordo com isso, que é que eles param de comprar. Isso está muito forte também, né? É outra coisa que está forte, o cancelamento. Exatamente. Sim, Algumas empresas a gente tem percebido, lendo na mídia aí, que perderam já empresas listadas na bolsa muito em função disso. então essa revisão de valores, essa revisão de posicionamento, logicamente você não vai conseguir mudar o negócio, o core da tua empresa. Uhum. Mas de que forma você olha para isso? Né? Que ações você está tomando para minimizar? Então tá todo mundo olhando para isso, né? Porque querendo ou não é o legado que a gente está deixando aqui, né? A gente está falando de sociedade, de planeta. E o que a tua empresa está fazendo por isso? Então, se a gente olhar também, qual é a riqueza qual é a riqueza que a diversidade pode trazer para uma empresa? De olhares, de ideias, né? Toda. É riquíssimo, né? Então, é isso aí, falando não só de número de pessoas, né? Mas o quanto eu tô com meus ouvidos abertos para ouvir o que essas pessoas têm para me trazer, né? O quanto isso pode contribuir para minha empresa. Coisas que são pontos de vista, né? Que é importante, que enriquecem, que crescem. Então, são todos esses assuntos as empresas têm que estar antenadas, né? O que as gerações estão pedindo? O que eu faço para não perder? O que esses talentos querem? Para onde eles estão indo? Então, a organização ela tem e se ela não consegue, ela tem que buscar ajuda. Exato. Ela tem que buscar um consultor, ela tem que buscar ajuda, alguém que trabalhe junto com ela para ela entender isso e para a organização ir em frente, para cada vez crescer mais, cada vez. O problema não é lucrar, o problema é como é que está o meu clima, o que eu estou fazendo e estou lucrando, né? Como eu estou lucrando. A coisa que você trouxe da diversidade, algumas empresas acabam fazendo pela obrigação, porque o mercado hoje exige, né, o ESG, tudo isso. Mas algumas fazem só da boca para fora. E isso é outra coisa também que não se permite mais, porque o greenwashing, né, que é o termo que se dá para isso, ele é muito forte. Então as pessoas conseguem separar nitidamente o joio do trigo. E aquilo que é mentiroso cai como uma bomba. Na verdade, é muito pior você fingir e fazer
só para inglês ver como fala, do que você não ter. Sim. Então, é a mesma, porque é aquilo que você falou no início, ela tem que ser o sentimento mesmo. E quando a gente está falando uma coisa que não é verdadeira, o outro percebe, Com né? certeza. Então, os talentos não ficam, os clientes não compram mais de você, os stakeholders, os investidores também, eles não querem mais. Então, é um mundo em que não adianta mais a gente ficar empurrando com a barriga e fingindo. Não. Tudo é muito transparente. Tudo é muito transparente, né? É o que você falou, isso, é a comunicação. Como Sim. é que tudo está sendo percebido pelo mercado. Percebido pelo mercado. A gente comunica internamente, comunica externamente o tempo todo. Uhum. E fazer uma coisa só porque, tá na moda, ai, pega bem, mas se você não tem aquilo realmente dentro de você, eu tô fazendo porque eu acredito nisso, é como você falou, a máscara cai. Uma hora não se sustenta, não tem. Não. Ainda mais no nível de que a gente tem informação hoje em dia, né? Né? Aquela coisa, você esconde de um muito tempo, mas, né? De todo mundo. Exato. Exatamente. O ditado vale ainda. Não caiu de moda esse ditado. Não, jamais. Eu acho que cada vez fica mais forte. E em relação também a gente ter pessoas diferentes no ambiente, porque é muito fácil a gente gostar de quem é igual, né? E rejeitar quem é diferente. Então, no meu grupo são só iguais, só que é um grupo que não cresce, é um grupo que não tem opiniões, que não tem ideias. Então, dificilmente vai inovar. Porque Sim. todo mundo pensa igual, da onde virá a inovação, né? Então, eu acho que realmente esse desenho, ele é fundamental. Eu acho que não tem mais espaço para as pessoas ficarem no mesmo ambiente fingindo. Então, o chefe que quer te mandar embora e não manda porque ele não quer gastar o dinheiro ou porque não sei o quê, então ele faz a sua vida um inferno, ou vice-versa, o cara que está infeliz e fica ali só fingindo que está trabalhando. Não tem mais espaço para nada disso. Não. Só que isso tem que partir de cima. Os líderes têm que perceber o comprometimento que eles têm que ter para fazer esse redesenho, né? Para estabelecer o caminho que vai fazer com que a empresa deles continue por mais tempo. E é aquela coisa, né? Então, era a minha próxima pergunta, mas meio que a gente já falou. Os benefícios das empresas não ignorarem esses sinais. Tudo, né? Até a própria sobrevivência, né? Assim, É. porque imagina, né? Eu acho que isso não é difícil de imaginar, porque a gente vê em várias organizações, né? Você Uhum. trabalhar num lugar onde o clima é ruim, né? Nessa questão do kit firing, você promover um clima tamanho tóxico, de fazer a pessoa sair. Quer dizer, o que é isso? Assim, a pessoa que está fazendo isso, eu também entendo, vive um inferno. Sim. Né? Não é um inferno só na vida do outro, é um inferno na vida dela também. Sim. Com Porque certeza. aquilo não promove nada, só promove mal-estar. Uhum. Agora, isso é como se tiver uma célula doente, né? Essa célula doente, ela vai deixando toda a organização doente. Isso não fica ali só. Não é Não. possível manter ali. Então, ter esse preparo da liderança que a gente já mencionou, né? Para que isso não seja necessário. Né? Ter um nível de abertura, às vezes as notícias não são boas. Né? Às Uhum. vezes vai ter que demitir. Mas Sim. assim, se você der um feedback constante, não aquele feedback só do final do ano, uma vez por ano, que a pessoa nem lembra o que aconteceu, que você vai dar um feedback, fica assim, oi, quando? Ninguém consegue dizer o que aconteceu. E fica super abstrato e sai todo mundo com aquele ponto de interrogação. Né? Nossa, eu recebi um feedback, não sei o que eu faço com isso. E o líder também, dei o feedback, pronto, acabou. É Porque, ufa, né? né? Ufa. Só para cumprir o É. então, assim, mais esse feedback constante, onde a pessoa tem noção de que se ela está indo bem ou não está indo bem, o que ela tem que melhorar. E provavelmente, se tiver que haver demissões, que tem que haver demissões, ela sabe já de antemão o que estava acontecendo. Não é uma surpresa para ninguém. Não Exatamente. precisa criar um mal-estar para o líder também
que vai ter que demitir uma pessoa. Então, as coisas claras já deixam... É como se tivesse tudo funcionando. Não que a pessoa vai ficar feliz, mas assim, não é uma surpresa, né? Não foi feito o inferno da vida dela para que ela saísse. E E tem... Pode então, acabar. a empresa tem que fazer cortes. Sim. Pronto. E tem um outro aspecto também. Isso, para a empresa, pode significar menos custas trabalhistas no sentido de processos. Com certeza. Porque uma pessoa sai e ela entendeu, olha, ou porque ela não estava performando, ou porque tinha que fazer cortes mesmo por função. Ela entendeu o processo, ela não sai com raiva, ela não sai de uma maneira que ela está magoada, Sim, né? sim. E ela não vai ter por que processar a empresa, entendeu? Exato. E é outra coisa, nós somos todos clientes, no fundo, então a gente não vai falar mal para o outro, porque a gente repassa isso, né? Sim. Ela E pode é fundamental. ter uma mágoa, uma tristeza, mas assim, eu já vinha conversando, já estava, né, o Uhum. processo estava assim. Meu líder já né, fez até um coach comigo, quais são as minhas competências, de repente me Ah, facilita agora para procurar um novo emprego. Isso tudo cresce a pessoa. Não é uma situação boa, não é, mas promove crescimento. Então, na vida é assim, né? Não é tudo que é bom. A gente tem coisas não. ruins, mas o que a gente consegue tirar disso? Aprendizado. E é isso, eu não vou sair falando mal. Né? Eu entendi o que aconteceu. Uhum. De repente, esse líder vai ser meu amigão assim, pro resto Exatamente. da vida. Porque ele me inspira, porque ele foi meu parceiro, porque né, ele não foi só a pessoa que teve que. Ele só comunicou uma decisão, né? Uhum. Por todo um contexto de trabalho, de resultado, enfim. Ele comunicou, mas ele sempre foi meu parceiro. Né? Então, o que eu tenho contra ele, contra a organização? Nada. Nada. Agora, quando você não se sente acolhido, quando você fazem da tua vida um inferno, quando você não... O que te impede de falar mal e de mover um processo em última, né? Nada. Nada. E você falou também, logo no início, sobre a questão dos talentos, da dificuldade, né? Às vezes a empresa que ela tem algumas questões, ela para de atrair os talentos, ou então, quando ela não tem uma cultura e uma comunicação boa, como a gente colocou aqui também, o que acontece? Ela perde logo de cara os talentos. Porque às vezes eles foram atraídos por alguns benefícios, por algumas promessas e foram para lá. Mas se quando eles estão ali, eles começam a perceber uma série de inconsistências ou que não tem espaço para a pessoa falar, espaço para ela crescer, espaço para ela expor as ideias dela, ela vai embora. Vai. E não há benefício que segure daí, né? Então, eu acho que a questão realmente é muito séria. Eu acho que é preciso que as empresas olhem com muita atenção o ciclo do colaborador, desde o momento em que é feita a contratação, para ver se tem adequação com os valores, não é? E depois todo o processo, o constante feedback, é uma coisa que a gente conversou, né, aquele dia. O quão é importante ter essa pessoa. E aí eu te pergunto, é melhor ter uma pessoa dentro da empresa que trabalhe na empresa ou uma consultora que vá e veja de vez em quando para fazer essa avaliação do time? Porque às vezes quem está dentro, não sei se consegue enxergar, né? O que eu gosto muito quando tem. É que daí depende do formato do trabalho, né? Mas dependendo do trabalho, a gente pode pôr um comitê, né? Uhum. Pessoas dentro da empresa que representem várias áreas e que estejam olhando para aquilo também. E aí, porque eu gosto muito da consultoria também, mas ela tem que promover esse desenvolvimento dentro da empresa. Não tornar a empresa dependente dela. É o Tá. seguinte, a gente faz assim, né? Vamos, porque o processo é contínuo, né? Uhum. Então, logicamente, se tiver que chamar novamente, ok, vamos fazer uma revisão, ok. Mas dentro da empresa ter pessoas capazes de Tá. entender o processo, né? Passou por toda uma consultoria, entendeu o processo e aplicar aquilo no dia a dia é muito Uhum. importante, porque o consultor não vai estar lá, né, o tempo inteiro. E essa dependência é muito grande também, porque é transferência de conhecimento, sabe? Uhum. A empresa aprende, a empresa cresce e ela tem como se manter.
Tá. Pode chamar? Pode. Mas eu acho, às vezes, aí vou falar, né? Eu acho que quando fica muito dependente, tem alguma coisa estranha na consultoria, sabe? Tá. Assim, porque aí eu não transferi esse conhecimento. Aí eu Mas, seguro o conhecimento e, consequentemente, eu consigo uma empresa dependente do meu trabalho. uhum. Né? Eu gosto de transferir o conhecimento. Nem que eu não tenha essa receita recorrente, vamos dizer assim, Sim. mas que eu me importo com a organização. Então, eu gosto de transferir conhecimento e deixar ela capaz de fazer os próprios processos. Bacana. E você acha que quem, por exemplo, você deve ter várias pessoas que você já tem da coach, né? Que você, seus coaches, como diz, e empresas também com que você trabalha. As empresas que já fizeram esse trabalho, ou as pessoas que fizeram esse trabalho, elas têm menos riscos de repetirem esses modelos viciados? Elas estão imunes a isso, vamos dizer assim? Eu acho que imune não, Cláudia. Eu acho que, assim, empresas que se propõem a isso, Uhum. elas já estão no movimento, né? Elas já olharam para o mercado e já estão tomando esse movimento. Mas Tá. se parar de olhar, cai no mesmo... Porque não para, né? É um negócio que... As mudanças que a gente tem hoje em dia, de um dia para o outro, né? Uhum. Estou exagerando aqui, mas demorava séculos para acontecer. Né? Agora é muito rápido. Então, se perde esse olhar contínuo para dentro, Uhum. vai cair de novo em alguma revisão, né? Vai ter que passar de novo por um processo. Então, o que eu enxergo, essas empresas estão um passo à frente, né? Elas já estão buscando Uhum. já estão olhando para o meio, já estão agindo, não muitas vezes reagindo. O melhor é agir, né? Poder É, agir, não reagir, mas já reagiram. O ruim é aquelas que nem começaram, né? Então, assim, estão achando que é uma onda, vai passar, é. e aí fica até a crise se instaurar e aí ter que tomar uma providência num momento não tão adequado, né? E sabe o que também? Às vezes ficam achando que são só algumas peças. Aí tiram, substituem aquelas peças sem entender que o modelo está errado, né? Sim, E sim. às vezes aí perdem pessoas muito boas, profissionais muito talentosos, porque não entendeu que o que está errado é o processo todo, né? A própria empresa. E É é isso, mais complicado. fácil apontar o dedo para o outro, né? Do que É, reconhecer o... Por isso que eu falo que eu olho para a empresa e para o indivíduo, assim, eu falo, é muito diferente e muito semelhante. Né? Se é. você não olhar para si, fica fácil ir demitindo, né? Mas o que está errado? Né? Qual é aonde está o problema aqui? É. Exatamente. Não, é complicado. É bastante complicado. Se a gente para pensar, a gente já viu tantas vezes isso se repetindo, né? Às vezes em lugares em que a gente trabalhou, de amigos contando histórias. É, é bem complicado. É. É bem Eu falo, eu não ia dar esse exemplo, mas eu tive um exemplo em casa, assim, né? complicado. Aonde vamos, né? Uma relação de funcionária comigo e aonde teve uma demissão silenciosa, sabe? Assim, Uhum, as coisas foram acontecendo e eu fui olhando e falei, não, mas é falta, sabe? uhum, Até que a pessoa saiu, uhum. né? E assim, do meu ponto de vista, tinha total liberdade para falar. Então, outra questão é essa, né? Qual que é o nível de liberdade que a pessoa sente? É verdade, tem isso também, é. Né? Porque a gente acha que está tudo bem, que está tudo. Mas, assim, talvez perguntar, né? Eu errei nisso. Pergunta. É. Bem, né? Tá acontecendo tudo isso, né? Você quer continuar? E às vezes, Uhum. por medo, né, de perder alguma coisa, não pergunta também. E É deixa a coisa acontecer. Isso no microcosmo, né? Estou dando um exemplo de Não, casa. é verdade. Faz todo Quando sentido. É. acontece, né? Por falta de comunicação, de É. perguntas, E o que você falou, de novo, o medo também. o Às vezes, medo. olhar para aquilo e não vou nem perguntar, porque vai que.
Exatamente. Então, quero ouvir, né, a É, resposta. é, Mas a resposta vem, ela né? vem. Ela Uma vem, hora ou outra ela vem. ela vem. Então, É. assim, foi um exemplo que me veio que eu falei, é bem por aí, assim, a resposta vem, a gente evita de perguntar porque não quer ouvir. Então, assim, antes de acontecer, procurar ter esse olhar, organização, funcionário, liderança, procurar isso, porque eu acho que se a gente for buscar os líderes, né, se eles forem buscar as pessoas que inspiraram a eles, Uhum. provavelmente são pessoas coerentes, são pessoas que É. na experiência dela, eles encontraram a inspiração, pessoas que ofereceram suporte, né? Não é pegar na mão, mas oferecer suporte, mostrar a possibilidade de caminho, mostrar opinião, mostrar possibilidades de solução e ouvir. Porque eu acho que as pessoas elas têm necessidade de serem ouvidas. E eu É. acho que tem duas coisas que eu vejo na comunicação. A gente vinha falando, aquele sistema de trabalho, toda aquela. é, tinha, tem coisas ali que tem que ser revistas. A nossa comunicação tem que ser revista. É muito elogiado quem comunica, pouco elogiado quem escuta, né? Pouco incentivado a questionamentos, até mesmo nas escolas, né? Que as escolas acabam preparando para o mercado. Sim. Pouco questionamento. Por que pouco questionamento? Questionamento é a coisa mais rica que pode ter. É daí que saem as ideias, daí que vem a criatividade. Por isso que criança pergunta, 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 que a gente até fica, ai, chega, sei. E É, a gente desaprendeu, né? Perguntar. é verdade. Pouquíssimas perguntas, né? Porque a gente acha que é fraqueza. A gente acha que Exatamente. tem que ter as respostas. Então, por que que eu vou perguntar? Senão eu vou, ai, eu não sei, vou mostrar que eu não sei. Exatamente. Pois é. E é uma fortaleza, né? Então você vê, são várias coisas que tem que ser, precisam ser repensadas, né? Precisam ser trabalhadas na sociedade como um todo. Sim. Não, e a gente falar aquilo que isso não é errado, isso não é fraqueza, isso está tudo bem. Incentivar comportamentos, né? Que são vistos de uma maneira menor. É isso. Exatamente. Né? Às vezes, um líder, frente a um questionamento, entende aquilo como uma afronta. Não é Também. afronta. Né? Ele está questionando. Tá? Se ele está questionando, está interessado. Né? Né? Eu pego isso como sinal. A pessoa que não questiona, que não fala nada, provavelmente ela não tá interessada. Né? Exato. Então, busca também o que está acontecendo com essa pessoa. Por que é o motivo do desinteresse? Por que ela não. Talvez ela tenha dado tantas opiniões, e nunca sido, né, ouvida. Ela também desistiu. Né? É isso, Então, a palavra, assim, desiste, é isso mesmo. comunica. Nossa, muito bacana. Muito bacana. A gente tinha que mandar isso para todas as empresas, né? Para elas entenderem alguma, mas assim, brincando agora, mas é verdade, porque assim, ao mesmo tempo que é simples, né? A gente não vê, e você deu um exemplo que é do dia a dia, que é de casa, e a gente erra mesmo. Erra. Na correria, não é de propósito, não tem nada disso, mas você não percebe o outro. É. E os sinais são dados, né? Mas é aquilo, não vou olhar para isso. Não vou olhar para isso. E Né? até que as coisas acontecem. Então, de um exemplo pequenininho, a gente pode tirar várias relações de trabalho, né? Sim. E acontecem dessa forma. Eu não quero olhar, é mais fácil não olhar, vou deixar para depois, e aí você vai. A coisa só vai crescendo, né? Crescendo, crescendo, crescendo. Eu estava até ouvindo uma palestra outro dia falando: tudo que você guarda e não comunica e não resolve, não vai, ele vai crescer. Vai crescer, não tem jeito. Enquanto você não tomar uma atitude com relação àquilo, vai crescer. E eu sei que as empresas não gostam muito, né? Ou algumas não gostam muito de falar de sentimentos, mas assim, em todos esses níveis tem que ter amor. Amor para comunicar, o interesse pelo. E o amor, assim, de interesse pela pessoa, Sim, de sim. Cuidado, né? cuidado, o amor pela sua organização.
O amor de você olhar para ela, de ver o que precisa mudar. Quando você vai dar um feedback, você usar de toda a verdade, mas de uma forma, né, comunicando de uma forma amorosa, né? Nunca mentir, mas sempre de uma forma, sempre olhando o crescimento, o desenvolvimento. Esse tem que ser aquilo que te move para o feedback. Eu quero desenvolver essa pessoa. Eu me interesso por essa pessoa. Isso. E aí, tanto feedback positivo quanto negativo, né? Tem que ser dessa forma. Um dói mais, o outro é legal, né? Mas os dois sendo comunicados de uma forma, né, pontual, não é, você é assim. Não, olha, aconteceu isso em determinada reunião, né? Eu senti que você não estava, né? Não estava. Isso, para mim, chega como falta de comprometimento. Eu queria entender se tem. Então, é todo um contexto, uma forma de falar, que eu chamo de amorosa, mas é verdadeira. Tem que ser verdadeiro. Porque é como você falou, tudo que a gente faz só para cumprir tabela, que é bonito, não é verdadeiro. Não é. E todo mundo percebe, Sim. E ao mesmo tempo, né, quando a pessoa se sente cuidada, sente que ela está sendo, né, que a pessoa se preparou para dar o feedback, que ela fez tudo como se disse de uma forma amorosa, ela pega aquilo tão forte e ela se esforça para corresponder daí. É um Porque presente, né? a criança é cuidada, né? É um presente isso que ela Um está recebendo. presente. O feedback tem que ser um presente. E ela, às vezes, também a pessoa não sabe, quando eu falo, faça parte, né? O líder tem que fazer parte da solução. Às vezes, uma mudança de comportamento é muito difícil para a pessoa, porque ela não sabe como fazer. Então, indica caminho, né? Mostra como fazer. Porque a pessoa, às vezes, não consegue sozinha, né? E o líder de pessoas tem esse papel. Por isso que a gente estava falando, não é todo mundo que quer esse papel. Exato. Não é um papel fácil. É um papel que exige muito, muito. Porque aí não é, além de você fazer uma série de atividades, vamos dizer, mais práticas, você tem que ter esse lado mais acolhedor, né? Essa escuta, esse interesse pela equipe. Paciência, tem que ter paciência. Tem uma série de competências, qualidades que você tem que ter. Então, não é fácil de assumir isso. Vou fazer uma pergunta. Você acha que a liderança ela pode ser ensinada e aprendida? Ou tem pessoas que não, que elas nunca terão o perfil? Eu acho que a pessoa... Eu acredito na capacidade infinita do ser humano. Isso eu vou dizer. Acho que a gente tem capacidade para tudo. Talvez não seja, assim, o ideal de líder, né? Mas é um bom líder. Se eu quiser e se eu tiver como aprender. Eu tenho capacidade para aprender. Talvez não seja o meu dom natural, mas tem capacidade para aprender. Não é uma questão... Tem aquela diferença entre competências e habilidades, né? Competência a gente aprende, habilidade é uma coisa mais, sei lá, de dom mesmo que... Sim. Entendi. Pode ser. Eu acho que dá para ser, né? Talvez não o melhor deles, mas dá para ser. Entendi. Não, perfeito. Foi até legal que a gente falou isso, porque às vezes a gente fica pensando, por exemplo, você falou que tudo dá para aprender, né? Eu tenho a crença limitante de que eu não vou saber ser vendedora nunca. Cara, eu faço os cursos, faço as coisas, mas eu não sei vender. É uma crença limitante, né? Eu acho que eu falo que eu acredito no poder das narrativas, né? De que forma a crença ela pode ser limitante e pode te abrir. De que forma que eu narro isso? Né? De que forma que eu... Porque uma coisa são fatos, né? Olha, eu perdi tal venda. Isso é um fato. Agora, eu não sei vender. Isso não é um fato. Tá vendo? É o quê? Entendeu? Tem vários graus, né? Sabe assim? Isso é uma coisa que você está dizendo sobre você mesma. E daí, de onde vem isso?
né? Aí tem que ir buscar atrás disso. Entendi. Eu acredito nisso. Eu tenho dados para acreditar nisso? Ou é Hum, uma questão só minha, né? Eu ouvia isso, né? Aí entrando um pouco no coach, eu ouvia isso lá quando eu era criança, ou eu ouvia isso lá na empresa, e eu carrego isso como verdade. é isso. Então, buscar de onde vem e tentar, assim, isso lá que eu ouvia quando eu era criança, tem realmente sentido hoje em dia? Uhum, uhum. Ou eu estou carregando uma coisa que não tem nada a ver? Não estou dizendo, né? Ah, é verdade. Não. Mas Entendi. cada onde vem, né? É, Porque daí a gente vai perpetuando essa narrativa até achar que ela é verdade. é. E Até que talvez, ela vira, né, uma verdade, porque a gente exatamente. coloca num papel, né? Se coloca naquele papel e aí não funciona mesmo, né? Aí não vai funcionar, né? Porque eu já determinei que eu sou assim. É, Aí como é que eu mudo essa narrativa? O que eu preciso para mudar essa narrativa? é isso. E aí eu te pergunto, o que para você é mais difícil? Fazer um papel, trabalhar com uma empresa para mudar essas questões, quando a empresa precisa, e você precisa falar, olha, você não está sendo verdadeiro. Ou com uma pessoa. Para você, Vanessa, o que é mais difícil? Talvez a empresa seja mais fácil? Não. Eu acho que é porque no final, na ponta, você está falando com o indivíduo, né? Lá na ponta é ele. E eu acho que é sempre difícil a gente olhar para coisas que a gente. Muitas vezes a gente acredita que eram boas, né? E não são tão boas assim. Uhum. Para coisas que a gente tem que mudar, porque isso envolve uma ação, então tem que ter uma vontade para isso. Então, eu acho que os dois, talvez a organização um pouco mais difícil por toda a rede de relações, de relações até de políticas que existem Tá. dentro da organização. Mas eu acho que o autoconhecimento, tanto organizacional quanto individual, essa reavaliar, né, reavaliar valores, isso tudo exige um grau de coragem. Então, precisa ter coragem para fazer isso. E precisa saber que não vai ser só florzinha, né? Vai ter que passar por coisa que dói um pouquinho. Sim. Então, por isso que eu falo que tem que ter coragem. E eu admiro as pessoas e as organizações que se propõem a isso. Porque Sim. mexe com muita coisa. Então, eu acho que no final, para mim, sempre vai estar o indivíduo, mas só Hum, colocando uma dificuldade a mais por causa das relações dentro das organizações. hum. Eu, né? Eu acho que. Mas eu gosto de trabalhar com organização. Trabalho, né, que não é simples, né? Porque você tem que fazer um diagnóstico primeiro, entender, aí é complicado, mas é bacana. É E o bacana. ideal seria, né, que tanto as organizações como nós, indivíduos, todos nós, entendêssemos que o quanto antes a gente começar esse trabalho, melhor, né? Porque às vezes a gente fica negando também, é o contrário do que tem, de quem tem a crença limitante, de eu não consigo. Tem pessoas também que acham que não precisam. Então, Sim, ficam naquela, não, mas eu sei fazer, mas vou fazer. E aí, quando vão ver, a coisa já está num tamanho enorme de prejuízo, de comprometimento para sua vida ou para sua empresa, que fica mais complicado, né? Então, bom seria que as pessoas percebessem logo e procurassem essa ajuda, né? sim. Eu concordo, acho que as pessoas. Como né, assim, não é um processo fácil. E eu acho que muitas vezes as pessoas optam por não fazer. Uhum. Deixa eu ir levando assim, que as coisas se resolvem. É o quiet de tudo, é. Exatamente. Deixa. Ou É. então eu sei tudo. Eu sei todos os meus problemas, eu sei como resolver, eu não preciso olhar. E aí, quando vai se dar conta, o negócio já cresceu demais. Então, mas eu vejo isso como é só postergar, sabe? Porque uma É. hora vai fazer.
Uma hora. Não, ninguém, né, que faz um processo de análise, um processo de coach, é, chegou aí, normalmente não está tudo bem. Exato. Então já está numa dor. Mas tem consciência disso. Então, o que eu acho que está postergado nessas organizações ou nessas pessoas é tomar consciência. Uhum. A hora que toma consciência, eu acho que não consegue se não trabalhar. Então, acho que elas só estão um degrau abaixo ainda, não que abaixo acima, mas assim, elas só faltam tomar consciência. O que é mais demorado que você acha, do que você vê por aí? A pessoa da ignorância do fato, chegar na consciência, ou a partir do momento que ela tem a consciência, chegar na coragem, que você falou que precisa? O que é mais difícil? Eu acho que é chegar na consciência, porque sabe aquele negócio que você não sabe que não sabe? Hum. Aí você tá. Mas você não sabe o que é. Então, a partir do momento que você tem a consciência, eu acho que aquilo incomoda de tal maneira que aí você tem que fazer alguma coisa, né? Nem assim, não que não tudo que você descobre num processo de análise, enfim, que você tem o potencial naquele momento de fazer alguma coisa, mas aquilo mora em você, sabe? Uma hora as coisas você vai agindo para modificar aquilo. De alguma forma você sai daquilo. Eu acredito nisso, né? Bacana. Passo a E mais, eu acredito nisso. mas e aquilo que a gente falou, fica tão claro, né? A partir que a gente começa a falar e começa a enxergar as nuances, parece que é até simples, né? Sim, Fica, assim, não é tão simples, mas a palavra eu acho que é possível. Isso que é bom, é possível. É possível. né? Acho que a E gente está na capacidade das pessoas, na capacidade das organizações, porque disso depende a nossa sociedade. uhum. E a gente tem capacidade para fazer coisas muito boas e muito ruins também, infelizmente. É. E eu acho que é isso, gente. Se alguém aqui, né, que escutou e que depois eu vou colocar lá no YouTube, que vai escutar, que vocês sabem que alguém, né, está passando esse momento, que está nessa questão, indica a live, indica porque assim, às vezes a pessoa precisa chegar nesse ponto de consciência, né? Que isso pode mudar tanto a vida dela, porque ela está num sofrimento, Sim, independente da ponta que ela está. Seja ela o colaborador que está sofrendo porque estão fazendo da vida um inferno, ou o outro que tem que fazer isso por alguma questão também. Então é muito interessante. Mas fala pra gente como você ajuda exatamente, Ivan. O teu trabalho, como é que se dá? Como é que você costuma fazer esse trabalho com as pessoas e com as empresas? então, passa muito por isso que eu acho que se a gente for, né, unificar os dois, a gente vai ter um trabalho de muita pesquisa, né, Uhum, para chegar num diagnóstico, numa questão, qual que é o problema dessa organização, né? Então, uhum, numa pessoa você faz uma pesquisa dela, né, da questão dela, da organização da questão dela, você chega num diagnóstico e a partir daí é o plano de ação, né? Então eu falo que é como qual é a minha situação atual, qual a situação que eu entendo que eu tenho que chegar, uhum, e isso é o que eu entendo mesmo, porque não tem verdade para mim que é universal, né? uhum. Porque eu falo, e o que eu tenho que fazer para chegar de uma situação na outra. Muitos, assim, simplificando muito é isso. Quais são as ações que eu tenho que tomar para sair daqui e chegar aqui, né? E aí é importante, principalmente nas empresas, qual é a métrica que eu uso para entender que eu estou chegando nisso, né? Então tem que ter como medir isso, né? Lógico, o indivíduo também, mas talvez não tenha métricas tão, né? São métricas um pouco mais subjetivas, mas é Uhum. isso. A gente passa por no indivíduo fala, são fases de expansão muito grandes Uhum. para a gente depois começar a funilar e ter condições de fazer um plano de ação. Então, Uhum. sempre é sair com uma ação, sempre aprender, né? É sempre um fazer muito reflexivo, é um fazer depois da reflexão, né? Não é sair fazendo, é refletir. Que Então, o conhecimento que é passado, né? exatamente, é um Que é aprendizado é.
tem que ter muito comprometimento, né? Uhum. Porque então, tem o comprometimento 100% meu, 100% da pessoa e da organização para fazer a mudança. Porque eu falo que facilita o processo. Uhum. Não sou dona do processo. Como a gente falou, é a cocriação, né? Porque daí a pessoa ela faz parte daquela criação, daquela solução, ela se responsabiliza por aquilo, né? Ela é dona do projeto. Uhum. O coach também, ele é dono do projeto dele. Eu ouvi isso de um professor e eu acho que tem muito a ver com isso, a questão do coach. É como se fosse um arquiteto que vai na tua casa fazer um projeto. Uhum. Você vai falar tudo que você quer. E aí você chega lá, ele tem que construir de acordo com o que você quer. Não Uhum. adianta ele ter uma linha de trabalho e você entrar na tua casa e ele te colocar a solução dele. Porque aí você vai entrar na sua casa e falar assim, linda, maravilhosa. Mas Só é que para mim. eu queria. Então, É. por isso, cada um tem a solução para o. Né? Por mais que eu tenha vivido coisa parecida, por mais que. O que serve para mim não serve para ele. É verdade. Então, você tem que ter esse distanciamento muito grande, porque, Uhum. como qualquer ser humano, a gente, né, tem esse nossa, eu já vivi. Não, é a situação dele, a mesma coisa na empresa. Ah, já vi isso numa outra. Não, é outra empresa. É Uhum. outra. Ela cria a solução. Eu facilito, aporto Uhum. conhecimento, né, trago, mas quem cria a solução, quem cria o plano de ação é o coach e a empresa. Até porque senão é aquilo que a gente falou. Não adianta serem os seus valores. Senão, de novo, ele vai estar falando uma coisa que é errada. Não vai estar Exatamente. sentindo, né? Exato. Não é por aí. Não é por aí. Eu estava ouvindo, eu gosto muito do Clóvis de Barros também, e ele Ah, falando que agora. teve uma consulta de uma executiva de uma empresa, e ela falou: eu preciso que você escreva o código de ética da empresa. Ele falou: acho que não estou entendendo o que você está me pedindo. Ela falou: eu preciso que você escreve aí um código de ética, você não, né? Eu não tenho como Tudo escrever errado. código de ética É, da sua empresa, né? Isso pois é uma coisa que só vocês têm como é, fazer. exato. Eu posso até facilitar o processo, Uhum. mas quem cria é você, né? Quem Maluco, né? é maluco, é maluco. E eu É. adoro ele que ele dá esses exemplos, e fica muito claro, né? Que, gente, não tem. Eu gosto de você, fala para mim quais são os meus valores. Oi, eu? Não sei. Exatamente. Exatamente, cara, que absurdo. Pois é. Aí você vira um robô, né? Porque não é possível, não tem como. Agora imagine, no caso, vamos supor que um consultor se proponha, estou dando um exemplo aqui, né? Tá. A escrever um código de ética da empresa, né? Ou a escrever os valores da empresa. O que esse valor vai ter a ver com o dia a dia, com as ações, com as relações? Nada, nada. E aí, assim, né, a solicitação dela, eu não tenho tempo para fazer isso, no exemplo do Clóvis. A empresa tem que arrumar tempo. Sim. Alguém tem que ter tempo para olhar para isso. Porque senão tipo navegar no Não, tem desconhecido, nada. né? Sem equipamento nenhum. Você tá indo junto com a maré. É como fazer um transplante sem saber se a pessoa tem a mesma compatibilidade de sangue, de tudo. Não, não dá, não vai funcionar. Não Vai ter, funciona. vai dar uma rejeição. Exatamente. Não tem A como. gente falou, é ruim para todos, né? Todos. Uhum. Ninguém tira, não tem contribuição para ninguém esse tipo de coisa. É Então, isso. Bacana. Ai, que bacana. O que a gente não falou? Tô tentando olhar aqui na minha colinha. Você dá uma olhada das coisas. Tô pensando aqui se teve alguma coisa que a gente esqueceu de abordar. eu estou buscando aqui também, a gente falamos. Que às vezes a gente vai falando e inverte a ordem. Sim, com certeza. E aí eu não queria deixar, sabe? Porque é uma coisa que eu acho que precisa ficar tão claro, assim.
pro bem de todos, né? Como você... Ah, uma coisa importante. Eu acho que sim. Nesse processo, né? Quais são os principais pontos a serem focados? Tá. Eu Né? A acho clareza, o autoconhecimento. Lembra que sim, sim. de como você enxerga isso? Quais são os pilares disso, vamos dizer assim, né? Eu coloquei eles aqui, aí eu até fiz uma ressalva. Eles estão numa ordem, porque a gente tem que colocar, mas não que exista uma ordem de importância entre eles, né? Tentando pensar aqui, eu acho que o autoconhecimento em todos os níveis, né, que a gente Uhum. já falou aqui, eu acho que isso possibilita uma clareza de valores e de propósito, Uhum. que traz transparência, uma comunicação autêntica. Então, talvez começar, né, tentar elencar assim nessa sequência para Uhum. mostrar que sem um, o outro fica prejudicado, né? O outro não vai ter toda a potência que ele pode ter. Então, eu investiria sempre nisso, em autoconhecimento. E aí a gente está falando de tudo: organização, liderança, colaborador, equipe, clareza e valores de propósito. E clareza de valores e de propósito para todos também. Todos têm que ter essa clareza, né? Isso vem com autoconhecimento, com autodisciplina. Ser transparente, verdadeiro. E uma palavra que eu gosto muito é coerência. Seja coerente, né? Não Uhum. fale uma coisa e faça outra, porque isso tira todo o crédito que você pode ter. E a comunicação autêntica, né? Sempre Uhum. procurando promover um ambiente onde as pessoas sintam que é um ambiente seguro, onde elas podem se expressar, aonde elas vão ser ouvidas. Muitas vezes a ideia não vai, a ideia que ela deu não vai, mas ela foi ouvida, ela Uhum. entendeu por que, que a ideia talvez não seja o melhor naquele momento. Então, né, não existe o que é melhor no momento, mas eu sei que minha ideia é ouvida, que minha ideia é levada, inclusive é debatida. Isso é respeito. Esse é respeito. Então, Uhum. essa palavra é respeito, confiança, são coisas de relacionamento humano. Isso. Isso que é importante. Muito, muito importante. E você agora não falou, mas você mencionou isso durante a nossa conversa toda, que é o feedback, né? Constante. Para que a pessoa não adianta no final do ano ela escutar alguma coisa que aconteceu no início do ano, né? Sim. Então tem que ser sempre uma comunicação que ela vai se desenvolvendo e você vai pontuando aquilo, até para que aquele problema não cresça, né? Não fique enorme, você vai pontuando no que vai acontecendo, a melhor coisa que Melhor tem, né? porque está fresco, né, na É, memória de todo mundo. Então, é. quando traz o fato, o que aconteceu, o que aquilo te causou, né, por que que causa aquilo, isso Uhum. traz clareza para a pessoa, né? Ela não está sendo rotulada, né? Você não é comprometida, você sempre se atrasa, né? Tomar muito cuidado com essas palavras sempre, todo mundo. Isso, né, muitas vezes não está refletindo a realidade, né? Deixa claro o que, que é. Hum. E o feedback, até, né, tem muita gente questionando o feedback, se serve, se não serve, para que, que serve. Hum. Eu acredito no feedback porque é uma coisa que acontece todo dia, dentro de casa. Uma empresa recebe feedback, que a gente acabou de simplesmente Uhum. recebe uma crítica, a gente dá, os aplicativos, Uber, a gente dá feedback, Uhum. né? Você vai lá, pontua. E a gente também tem que tomar cuidado com essa pontuação, né? Porque a gente também dá 5 toda hora, né? E aí, né? É. E aí vem aquela questão cultural, né? A crítica. Por que, que a crítica é tão mal aceita? Por que, que Uhum. o não, né, é agressivo? Por que Uhum. estabelecer limites é agressivo? É verdade. Então, feedback, ele pode ser chamado do que ele quiser, né? De repente, sair dessa palavra que veio lá do mecanicista, que veio, né? Que já mudou totalmente a questão da organização, como é que ela é encarada. Já se sabe que um input num ser humano não dá um output. A gente não sabe qual é o output que vai vir, é totalmente de varia para outro. Mas posso dar retorno, posso dar conversa, posso dar o nome que for,
mas eu estou dando um sentimento do que aquele comportamento me causou, né? Claro. Do que precisa ser mudado. Estou abrindo, quando eu faço isso, estou abrindo a chance do outro dizer também. Por que está acontecendo aquilo? Quais são as... Eu passo a entender, né? A ter uma conexão mais genuína mesmo, uma conexão autêntica com o ser humano, né? Com a minha equipe, e com a equipe também, né? É importante observar. Quando a gente fala, a gente deixa de ficar doente e deixa de fazer o outro doente, né? Eu acho que assim, que nesse processo aí que a gente começou do quiet firing e quitting, é exatamente isso. Pelo amor de Deus, não precisa você chegar num nível de burnout, nem fazer isso com a pessoa. Fala o que não tá dando certo, fala o que precisa. Não precisa disso, gente. Porque senão acaba mal, né? Sim, acaba uma sociedade doente, né? E é isso que a gente não quer, né? E ninguém quer que fique, que se perpetue. É uma sociedade saudável, onde as pessoas se comunicam com respeito, sempre com respeito. Então, e se sentindo parte, né? Fazendo parte do processo, fazendo parte da equipe. Tão mais gostoso, né? Você trabalhar numa equipe que tá bem, que as pessoas se comunicam, que se dão bem, que os problemas são revelados e são resolvidos. Isso é saudável, né? É o que todo mundo quer, né? É o que todo mundo quer. É isso aí. Bom, Van, obrigada demais pelo seu tempo, pelo seu ensinamento, o seu conhecimento compartilhado, né? Que isso é tão importante, é tão enriquecedor. E deixar aqui gravado, né? Que ela vai. Vou deixar hoje lá na Engage. Aí amanhã eu já subo para o YouTube. Depois eu te passo o link direitinho. E a gente compartilha na newsletter de sexta-feira para que chegue a mais pessoas. E é isso, pessoal. Para quem souber, alguém que está passando por isso, indica, encaminha, porque a vida vai ficar melhor. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de falar de assuntos tão importantes para todo mundo. O convite, adorei estar aqui com você. O nosso bate-papo foi ótimo. Vamos combinar outros. Vamos sim. Estou aqui. Muito obrigada, Cláudia. E quem quiser também, né, falar um tema, né? Se alguém tiver algum tema que queira sugerir para que a gente possa tratar, muito bem-vinda também, né? Com certeza. Querida, muito obrigada e obrigada a todos que compareceram, que nos prestigiaram aqui. Fica com Deus todo mundo. Boa noite. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.